Hoje o Agromitos vai falar de um tema que tem preocupado todo o país, o consumo de álcool e drogas. Infelizmente, essa situação tem atingido cada vez mais pessoas e prejudicado famílias inteiras, além de gerar uma grande demanda de saúde pública. Mas será que a área rural está livre desse problema? Quem vai conversar comigo sobre esse assunto é o consultor de tecnologia da CNA, Reginaldo Minaré. Satisfação em recebê-lo aqui, Minaré. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Conta pra gente, afinal, as drogas já chegaram ao meio rural? Infelizmente, sim. Primeiro chegou a droga lícita, o álcool, e na esteira as demais drogas. Efetivamente é um assunto que, em geral, pensa que os centros urbanos é que são o ambiente mais propício para esse tipo de problema, Mas com a facilitação aí dos meios de transporte, principalmente as motocicletas, no âmbito rural, a comunicação por meio de celular, facilitou muito o acesso. E hoje a chegada dessas substâncias entorpecentes nas áreas rurais, nos pequenos vilarejos, ali nas vilas, nas estradas ali de terra, em regiões que antes o acesso era muito restrito, hoje ficou muito próximo do centro urbano e começou a se tornar um flagelo para as famílias do campo também. Existe facilidade para comprar drogas nas pequenas cidades e nas áreas rurais? É mais fácil nesses locais? Olha, a facilidade, em geral, o que se chama da boca de fumo, do ponto de tráfico, é localizado em área urbana. Porém, a mobilidade, principalmente por meio de motocicletas, facilitou muito a saída de quem está em pequenas áreas rurais para ir até a cidade comprar. E esse trajeto tem uma certa facilidade porque, em muitos casos, a pessoa circula em áreas vicinais, estradas de terra, e o patrulhamento é praticamente inexistente. A falta de policiamento nas áreas rurais acaba facilitando esse tráfico? Acaba. Você tem duas vertentes, principalmente na lei de tóxicos, Você tem a vertente de prevenção e você tem a vertente de repressão. A vertente de prevenção é aquela onde se procura levar informações, principalmente em escolas, em ambientes religiosos, para levar ao conhecimento principalmente da juventude, que esse tipo de substância dá prazer, mas cobra um preço muito alto. Então essa vertente de repressão nas áreas rurais, a vertente de prevenção nas áreas rurais, ela é muito tímida, a presença do Estado ali é muito tímido. E por outro lado, a repressão, também é muito tímida. A gente quase que não vê a circulação de viaturas policiais na área rural, principalmente onde se circula por estrada de terra. Então você praticamente deixa o espaço aberto para a pessoa transitar, ir e vir com essas substâncias, sem o medo de ser apanhado aí no percurso. Minaré, você começou destacando aqui pra gente que um grande problema também é das drogas lícitas, que muitas vezes são a porta de entrada para as drogas ilícitas, O álcool e o cigarro também são um problema no campo? Sim, o álcool principalmente. O álcool, você tem, por exemplo, o problema do cigarro, ele é um problema que ele atinge o bolso daquele que é dependente do cigarro e também a sua saúde no longo prazo, porque o efeito cumulativo dos danos aparece principalmente na velhice. Já a droga, o álcool, ele é um problema que atinge, além do bolso do dependente, ele praticamente liquida a família. O usuário do cigarro, ele fuma, ele não chega em casa criando problema, ele não tem problema no trabalho. Já o álcool, não. O álcool, o uso excessivo de álcool, além de danificar a saúde de quem usa, coloca um grande problema dentro da família. As pessoas sofrem, uma criança vê o pai chegar bêbado em casa é de uma agressão gigantesca. Não é uma cena agradável para uma criança ver o pai chegando bêbado em casa. Então o álcool tem esse poder de destruição do ambiente familiar muito maior do que o cigarro. E também você tem a questão da interferência da produtividade daquela pessoa no seu ambiente de trabalho.
Talvez um trabalho mais leve a pessoa até consiga fazer estando aí, né, de ressaca. Mas um trabalho que exige um pouco mais de esforço físico, como acontece em algumas situações no campo, a pessoa pode não ter a condição física de enfrentá-lo. Então, realmente é um problema muito grande. O álcool é uma preocupação enorme e também para a família é uma situação complicada, porque muitos trabalhadores, em grande medida, a família depende do poder de trabalho dele. E se ele entra num estágio de não conseguir trabalhar, a família fica praticamente sem nenhum sustento, né? Então é uma situação dramática. Precisaria ter uma atenção um pouco melhor do governo nessa área. É verdade, Minaré. Agora eu convido o nosso telespectador também a assistir com a gente uma reportagem que nós produzimos na semana passada em Braslândia. É uma comunidade terapêutica para tratamento de dependentes químicos. E essa comunidade, Minaré, mostra que o campo também é um remédio para esses dependentes, tanto em álcool quanto em drogas. Então vamos acompanhar. Um refúgio no campo, onde o silêncio é quebrado apenas pelo som da natureza, que vem do ar e da água. Estes são os ingredientes para o tratamento de quem um dia já foi dependente do álcool e das drogas. Foi aos 13 anos, quando eu comecei a fugir de um conselho tutelar, né, que eu morava no orfanato. E aí eu fui para uma festa e lá a minha amiga me ofereceu bebida, né, eu nunca tinha bebido, aí eu experimentei a primeira vez. E dali foi sempre, comecei a usar maconha, aí cheirava pó, aí eu já tava usando tudo, até as drogas sintéticas, né? Rupinol, bala, papel, essas outras drogas eu também já usei. Com droga foi bem dos 15 pra frente, mas com álcool, pelo fato da vida que eu levava, né? De minha mãe botar a gente pra pedir na rua, né? Então eu não tinha coragem de chegar nas pessoas, assim, normal, e comecei a fazer o uso da bebida alcoólica para ter mais coragem de chegar na pessoa e pedir para poder levar sustento para casa, né? E as drogas foi depois que eu conheci um ex-marido meu, que já faleceu, que ele mexia com droga, traficava e logo em seguida começou a beber e a usar crack, né? E aí eu comecei também junto, porque ele me largava em casa, me abandonava, eu ia pra rua, eu achava que era alguma coisa, né, diferente. Falei, eu vou ver o que essa droga tem e faça ele me abandonar, dizendo que me ama tanto, né, pra ir buscar a droga. E comecei a usar o crack também. Eu já tive várias internações devido a isso, né, vários problemas de saúde, tipo parada cardíaca, eu quase tive 2, né, parada cardíaca. As duas fazem parte da Fazenda Esperança, comunidade terapêutica com mais de 30 anos de experiência na recuperação de jovens dependentes químicos. O trabalho se baseia no tripé convivência com a família, desenvolvimento de processos pedagógicos e espiritualidade. Em 1983, um jovem chamado Nelson, para viver a palavra, né, que ele participava do movimento dos focolares, então todos os dias tinha uma palavra do evangelho que ele vivia, né? E ele passando pela esquina, indo no trabalho, ele vinha os meninos que estavam se drogando, né, nessa esquina. E assim, ele sempre tinha desejo de chegar até perto, mas ficava também aquele medo. E um dia, com a palavra, fiz-me fraco com os fracos, né, para ganhar a alma deles. Ele aproximou, né, não para converter ninguém, nem para falar sobre evangelho, mas sim para se fazer um com eles. Um deles pediu ajuda, que foi o primeiro acolhido na nossa fazenda, em 1983. Aí começou a fazenda, né, alugaram uma casa e foram começando. E assim foi, muita gente foram pedindo ajuda e foi construindo mais fazenda. Iguais a esta, existem outras 85 unidades de acolhimento de dependentes químicos no Brasil, totalizando 125 espalhadas por 17 países. Como a maioria delas está no ambiente rural, a agricultura faz parte da rotina.
é o plantio de hortaliças e também de uma nova vocação dos acolhidos. As atividades ainda envolvem criação de animais como suinocultura de subsistência, mas tem também trabalho com fins financeiros. A fabricação de biscoitos tem como destino o atendimento a parceiros comerciais como hotéis. E a fabricação de artigos religiosos é destinada às paróquias. O trabalho ocupa o dia a dia de quem foi acolhido e há quem até escolha as atividades favoritas. O biscoito é a parte que eu mais gosto, né? Porque no início, quando eu cheguei aqui, na verdade, eu achava ruim tudo. Desde o início que falaram que eu vinha para uma fazenda, eu disse, eu não vou porque eu não sou cobra, eu não gosto de mato. Mas hoje, graças a Deus, está sendo bem para mim. E o biscoito, que no início eu implicava, é onde eu mais amo agora. Eu quero conhecer, né? Continuar na mesma caminhada. E quando eu ver assim que eu vou conseguir mesmo, assim, aí eu posso sair, voltar aos estudos. Eu parei no 9º ano. Não é apenas o trabalho que gera a renda que mantém a fazenda. Doações são bem-vindas, inclusive dos familiares dos acolhidos. Apesar da participação das famílias, a fazenda não trabalha com internações compulsórias. Vem para cá apenas quem cria a consciência de que precisa de tratamento. Esse primeiro gesto de pedido de ajuda, né, que eles se manifestam por cartas, eles fazem essa carta do próprio punho, dizendo que querem se recuperar. Aí depois nós damos a carta a resposta, onde tem alguns exames que eles têm que fazer, né? E a questão do custo, que muitas famílias nos perguntam, como é que faz para custo, né? Com algumas famílias, nós damos uma cesta, né? Que são os produtos produzidos na fazenda, que são os biscoitos, artesanato. Eles vendem, né? Até para nos ajudar aqui. Então, são os produtos que próprias filhas fazem, então a família pega para vender. Então, não paga nada. A recuperação dura em média 1 ano, mas depois disso, os acolhidos podem frequentar o espaço como voluntários. É o que deve acontecer com as acolhidas ouvidas pela reportagem, que tem o sentimento de gratidão ao campo por ter devolvido a elas uma vida com dignidade. A partir do momento que eu passei a deixar a palavra a fluir no meu coração, né, eu vi muita coisa mudando na minha vida. Eu mesmo. É um milagre eu estar dando essa entrevista aqui, porque mais bicho do mato do que eu era não existia. Que recuperação difícil, né, Minaré? Difícil, ó. O caminho para a entrada, né, ele é até facilitado, né, pelas rodas de amigos, pelo ambiente, né, que a pessoa está, mas o caminho de saída realmente não é fácil. A gente viu na reportagem, eu gostei muito do foco, ou seja, a realidade de uma adolescente, né? Realidade de adolescente dentro desse universo de uso, consumo de drogas e a visão, né, de uma com relação ao campo, né, e agora a visão que hoje ela expressa, né? Ou seja, no ambiente rural, né, para esses casos é extremamente interessante, porque retira a pessoa daquela região onde o apelo para o uso está sempre ali na esquina, né? É o barzinho, é o grupo de amigos, é a festa, o happy hour, ou seja, dentro desse ambiente, a boca de fumo está ali pertinho, né? Então tudo conspira para a pessoa ser chamada para aquela vida novamente. Retirando para um ambiente desse produtivo que está um pouco afastado, a pessoa parece que olha de longe o problema e consegue ela enxergar que o ambiente que ela estava inserido não é um ambiente saudável, né? Então isso agrega muito ao processo de recuperação, né? Perfeito. Minaré, então, a gente desmistifica que as drogas são problema apenas nas cidades? Não, né? Não são. Não, muito pelo contrário. E no campo, a gente também precisa ressaltar, porque como o ambiente rural tem menos gente, a informação ela circula e atinge quase que a totalidade das pessoas naquela região. E alguém que está aí no mundo das drogas, do momento em que é apanhado e a reputação dele começa a estar vinculada a esse tipo de problema, tem até dificuldade para encontrar emprego, porque
a comunidade não é grande, né? E todo mundo começa a ficar sabendo. Então é uma triste realidade que nós temos e é interessante aí que os sindicatos, né, tomem uma dianteira de solicitar ao poder público local, né, que olhe com atenção a área rural para levar até lá esses programas de prevenção e de repressão. Perfeito. Minaré, satisfação recebê-lo aqui mais uma vez no Agromitos. Muito obrigado pela sua presença. Grato pelo espaço.